Já ia entrar no. Glória a Deus, Senhor amado, aqui estamos diante, Senhor, mais uma vez da Tua presença. Queremos apresentar a adoração, o nosso louvor, gratidão, Senhor, porque o Senhor está conosco. Aqui neste lugar, nessa oração que fizemos também, Pai, queremos apresentar a adoração, os nossos louvores, a gratidão, Senhor, por tão grande salvação em Cristo Jesus. E assim apresentamos, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração desta noite, diante do Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu saúdo também os irmãos que estão nos acompanhando em casa, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Hoje há uma palavra, irmãos, especial para hoje. Não é uma palavra em particular para alguém, tá? Daí, da live, ou aqui, nós aqui, ou eu. Ela é uma palavra geral que serve para todos, tanto cristão como não, tá? É uma palavra, irmãos, que ela confronta. E as palavras que não confrontam não vão servir para nada. As igrejas que não estão pregando a palavra que confronta, autoajuda não serve para nada. Não é evangelho, tá? Então, nós vamos trazer uma palavra, irmãos, que está em Gálatas 5. Gálatas 5. Nós vamos, neste momento, somente o 17, tá? Realmente há uma luta muito grande, tá, irmãos? Então, nós temos como título aqui dessa mensagem a luta da carne contra o espírito, tá? Isso só quem já morreu que não tem essa luta, tá? Todos têm, todos, tanto cristão, mais o cristão, né? Porque quem está no mundo não tem luta de nada. Então Gálatas, tá? Gálatas 5, nós vamos estar ministrando apenas o 17, depois a gente prossegue, tá? Então a luta da carne contra o espírito, tá? Achou, meu irmão? Vamos lá? 5:17. 5:17. É simples, tá? Então porque a carne luta contra o espírito, tá? E o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Certo? Tá certo aí? Na Bíblia de vocês está assim? Então tá bom. Tá assim? Então vamos orar. Pai, estamos diante de uma palavra, Deus, poderosa, palavra do Senhor. Senhor, que ninguém possa se sentir constrangido, mas que nós possamos aprender, Pai, nós possamos praticar essa palavra, possamos aprender do Senhor, não do homem, e que a palavra venha, Senhor, de encontro ao que nós precisamos ouvir, para a edificação da tua igreja, edificação do corpo de Cristo, Senhor. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Então, irmãos, estamos aqui diante dessa palavra, um pequeno estudo, tá? Eu já preguei algumas vezes ela. Aqui está falando para nós, irmãos, uma luta. A Bíblia está declarando para nós aqui, no versículo 17, porque a carne, ela cobiça contra o espírito, é isso? Ela cobiça contra o espírito. Então está falando a carne, aí contra o espírito é letra maiúscula ou letra minúscula? Na Bíblia de vocês? Maiúscula? O que quer dizer espírito em letra maiúscula na Bíblia?
Espírito Santo. E quando é Espírito em letra minúscula? Também. Ou o nosso Espírito, ou o Espírito do mundo, amigo, né? Então, quando a Bíblia refere a letra maiúscula, Espírito, é Espírito Santo. Então aqui, irmãos, lógico, não haveria nenhuma vantagem o nosso corpo brigar contra o Espírito Santo. Não tem como. Então, mas o que quer dizer aqui é que o homem regenerado, ele tem a presença do Espírito Santo dentro dele. O homem que nasceu de novo, homem, mulher, né? O Espírito Santo, então é esse Espírito aqui, que habita dentro de nós. Porque a luta da nossa carne é contra o nosso próprio Espírito. Nós mesmos. É a luta contra nós mesmos. Só que também contra a vontade deste Espírito aqui dentro da maiúscula, que é o Espírito Santo. A vontade do Espírito Santo é que nós façamos as coisas de Deus. Que nós inclinamos para as obras do Espírito, o Espírito Santo. E a vontade da carne, ela quer inclinar para as coisas carnais. Então é essa batalha, é essa luta que nós temos, tá? Então, todo cristão enfrenta, invisível dentro de si, depois que ele aceita Jesus Cristo, uma batalha, uma guerra. O nosso espírito, ele é vivificado, estava morto, agora ele vive. Aí mudou, agora está uma guerra, tá? Contra a velha natureza, que é a velha carne, né? Para que não domine os nossos pensamentos e desejos. Então agora há uma batalha, porque quando estava no mundo, qualquer coisa estava certo, tudo que fazia, não está nem aí. Quem está no mundo não tem o temor de nada. Eu rezo, eu oro, mas não segue. Não segue. Conhecer, de ouvir falar, tem o inferno, sabe? Conhece quem é Jesus? Todo mundo sabe. Mas obedecer, seguir, né? É diferente. Então, o homem carnal que está no mundo, ele não tem temor a nada. Ele vai fazer qualquer coisa e não vai ter luta contra a carne, nada. Ao contrário, vai ser empurrado, né? Impulsionado a fazer mais coisas erradas, e mais. Mas o homem que nasceu de novo, ele é vivificado, seu espírito, ele é novo, ele é renovado. Então o espírito está brigando com a carne para comunicar com o Espírito Santo, que nos leva até Deus, né? Que é Deus. Então a vida cristã também tem lutas. Nós somos cristãos, temos o Espírito Santo, e haverá essa luta, haverá essa guerra, tá? Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Há uma batalha dos desejos da carne, da vontade da carne. Se não tiver nada, morreu. Já está lá, no cemitério, acabou. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, nós estamos em um corpo. Nós temos carne também. Então, vai haver os dois desejos, os dois polos, tá? E aí vai haver esta batalha, esta luta, tá? Então é uma guerra diária, tá? Mesmo na vida cristã, a vontade da carne contra a direção do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo, tá? A carne quer nos afastar de Deus, né? E o Espírito quer nos aproximar do céu. Irmãos, eu não tenho uma noção, né? Eu particularmente, irmãos, eu não sei, tá? Eu não falo para me engrandecer, porque eu nem preciso disso mesmo. Deus conhece, sabe de todas as coisas, conhece o meu coração. Mas eu não fui crente, irmãos. Eu não sei o que é ser de ouvir a palavra, porque eu fui chamado do mundo para a obra. Eu sou um caso à parte. Eu fui chamado da bebedeira direto para a obra de Deus. Uma coisa assim, um estalo. Eu saí das noitadas para fazer a obra. Eu não tive preparação, eu não fui preparado. Olha, você vai ser obreiro.
Igual esses jovens aqui estão aqui há 12 anos, sendo preparados. Eu não sei o que é isso. Deus me chamou, irmãos, assim, eu ouvi a voz. Deus me chamou. E me trouxe, e eu estou aqui até hoje. Pergunta se eu só fui, eu não sei. Nasci com 16 anos. Estou aqui até hoje. E vou indo, não sei. Então, eu não sei o que é não fazer a obra. Eu sei o que é, irmãos, ter essa luta fazendo a obra. Mas num banco de igreja tem essa luta também. Não sei se é menor, se é maior, mas tem. Então, todo cristão tem essa luta. E vai haver essa guerra, irmãos. Vai haver. Você vai lutar contra a sua própria carne. Todos os dias. Então, a carne nos afasta de Deus, né? E o Espírito nos quer aproximar de Deus. E o que acontece? Muitos pensam que lutar contra as tentações significa não ter fé. Tá fraco, não é. Mas na verdade, essa luta prova que existe um espírito da pessoa, né? O espírito e a carne. Então há essa guerra. Quem está morto espiritualmente, igual eu estava no mundo, irmãos, tudo está certo. Você podia fazer as maiores barbaridades, você não tinha nada, estava tudo tranquilo. Mas quando a pessoa ela nasce de novo, ela tem um conflito dentro dela. Você já experimentou falar alguma vez de palavrão? Meio que sem querer? Como que Deus te puxou a orelha? E eu saí do mundo, irmãos, que eu jogo futebol, vocês sabem até hoje. Eu sou ex-atleta. E eu ouvia. Palavrão para mim era no campo e tudo. Hoje dói os ouvidos. Quando alguém fala perto de mim, eu não sinto nem bem. Nem falo, eles respeitam. Já não escuto mais. Mas o que a gente falava, né? É o mundo do futebol. Aí grita e tem palavrão. Hoje como que foi? Tapou os ouvidos. Não se ouve. Então é essa luta, essa batalha. Mas tem o conflito, tá? Todos os dias, irmãos. E quando o inimigo usa alguém para te confrontar? Se você responde o confronto ali da mesma altura, ele vai jogar na sua cara, mas você não é crente. Já passou por isso? Já passaram por isso? Estende o dedão assim e aponta. Mas peraí, não, você que provocou, mas lógico, o inimigo quer isso. É que a sua carne ganhe, né? Não que o seu espírito vença. Então, o que é a carne? A carne não significa apenas o corpo físico, tá? Olha só, na Bíblia a carne representa a natureza humana caída, inclinada ao pecado. Um pouquinho mais na frente, 19 e 21, é o 5, 19 e 21, vamos ler. Porque, 19, né? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É difícil, né? Então as obras da carne, tá? Prostituição, inveja, ira, ciúmes, bebedices, idolatria, divisões, egoísmo. Não é só os desejos da carne, tá? É tudo isso aqui, irmãos. Então, o cristão, ele não pode ter essas coisas aqui. Mas às vezes acontece num trânsito. Irmãos, como que é difícil? Assim, não é tão difícil, mas para algumas pessoas é mais difícil. O autocontrole, domínio próprio. Tem cada irmão que salta capoeira aérea. Apertou. Ô Jesus, dá licença um pouquinho aqui que eu vou voltar no mundo. Aí volta o velho homem.
E aí o próprio que está do lado de lá é o inimigo, já taca o dedo e fala, olha só, o crente, olha o de Deus aí, ó, falando isso. Então tenha cuidado, tá? A carne gosta do orgulho, da rebeldia, da mentira, da vaidade, do pecado escondido. Tudo isso a carne gosta, irmãos, tá? E isso nos separa de Deus. Ah, tem perfeito? Se tiver, me aponta um. Mostra para mim que eu não sei se tem. Quer dizer, eu sei, né? Não tem. Ninguém é perfeito. Perfeito só depois lá, estiver lá na glória, né? Então, por enquanto, irmãos, nós somos todos imperfeitos. Queremos aproximar de Deus, mesmo sendo tão imperfeitos. Reconhecendo todos os dias que nós somos pecadores e precisamos do Senhor. Não tem esse que é mais... Ai, as pessoas às vezes assim, olha lá o bispo, olha lá o apóstolo. Irmãos, eu sou meio que perseguidão aí, porque eu falo umas coisas aqui que as pessoas não gostam. Primeiro, apóstolo, com todo respeito. Apóstolo é quem viu Jesus. Apóstolos são os que estiveram com Jesus. Com todo respeito a quem. E eu tenho amigos, denominados apóstolos. Eu mesmo, se fosse, eu tirava isso rápido. Porque, desculpa, tá, gente, mas é o que eu penso. Andou com Jesus, viu Jesus, conversou com Jesus? Não é apóstolo. Me perdoe. Falei, vamos lá, seguimos. Então, não tem, irmãos, é o mais sábio, o mais santo, não, irmãos, é todos iguais, irmãos. Todos estão sujeitos a isso aqui, ó. A essa batalha, a essa guerra. Todos estão sujeitos a essa guerra da carne e do espírito. Bem-vindo, Deus abençoe. Da carne e do espírito, tá? Então todos, a carne, ela quer fazer a própria vontade. A carne quer fazer a própria vontade, né? Viver sem Deus, sem obedecer a Deus, satisfazer os seus desejos sem limites. Irmãos, no mundo que eu estava lá atrás, não tinha internet, não tinha celular, eu acho que era um pouco mais tranquilo, eu acho, né? Porque da geração para cá, deve estar pior o negócio. Porque agora tem a tecnologia, tem essa modernidade aqui, irmãos, que hoje as crianças pequenininhas, não tem nem um ano, né? Já tá. Sim ou não é? Aí a mãe vai lá e dá o telefone para acalmar a criança. Tá jogando a criança, né, num abismo ali, porque é complicado. E não tem como. Já faz parte da cultura. Aí a criança já vai. A criança assiste aqueles desenhinhos lá, irmãos. E um monte de demônio lá agindo. Né? Então são as obras da carne. Tem isso, tá, gente? Procura aí na internet. Então, a carne, ela nunca se converte. A carne não converte, irmão. A carne é uma batalha, é uma guerra, tá? Mas ela precisa ser crucificada todo dia. Se você não crucificar ela, meu irmão, ela vai ganhar. Daqui a um pouco você está lá, voltando lá de novo a dar grito, e palavrão, e brigando lá na rua. Cristão, irmão. Porque a carne, ela está lá. Morreu não. Né? Logicamente, irmãos, que a gente tenha conversão, e o ideal é que a carne já não seja mais. Lógico, tem que mudar. Se não mudou nada, não converteu. Tá? Simples assim. Se é igual tudo, lá no mundo e aqui na igreja, então não teve conversão. Simples assim, não conheceu Jesus. Quem conhece Jesus muda. Aí vem a batalha da guerra da carne, tem normal, seja quem for, irmãos. Seja quem for, tá? Aqui na terra, aqui pode ser quem for, da igreja, todos têm. Tem no banco, pregador, todos, tá? Tem a guerra. Então, Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Lembra? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cada dia a sua cruz. Então vai haver uma batalha todos os dias, irmãos. Tá? A batalha da carne contra o Espírito, que é o Espírito Santo, e o nosso Espírito que está militando contra a carne. Tá? A cruz não é só um detalhe do Evangelho. A cruz foi a morte, doeu. Olha, eu vou morrer naquela cruz, eu vou travar ali com Jesus. Então mudou a nossa história.
O Espírito Santo está lutando contra a nossa carne, porque ele quer trazer para nós a presença de Deus, né? O Espírito Santo convence do pecado. Quando a pessoa crente ela erra, ela vai aos pés do Senhor chorando. Muitos, né? Não sei se todos, mas muitos. Ela fica incomodada, dói, queima, né? Não consegue dormir, né? Então o Espírito, ele nos convence do pecado, ele incomoda quando erramos, ele direciona para a santidade, o Espírito, tá? O Espírito Santo, e produz a transformação interior. O fruto do Espírito está aqui em Gálatas 22, 23. Vamos lá comigo. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança. Temperança, aliás, temperança. Domínio próprio, tá? Então o fruto do Espírito é amor. Irmão, sem amor não tem como ser cristão. Ah, cheio de ódio no coração, eu sou cristão, não converteu. Não converteu. Não tem como ser cristão e andar cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de ódio no coração. Então, entregar a vida para Jesus, não converteu. Então o amor é o primeiro pilar, tá? Aí tem a alegria, tem a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e o domínio próprio, irmão. Um dos mais assim difícil, né? Que é controlar. Quando a pessoa vem e te dá um pisão no dedo, né? Vem te, porque é próprio usado pelo próprio inimigo, né? Então, a carne produz destruição, nos leva para as coisas terrenas, as coisas do mundo, né? Mas o Espírito produz vida eterna, a vida, tá? Então, em primeiro aqui é o fruto, né? O fruto do Espírito, o amor, tá? Então, a maior batalha acontece na mente. A carne quer dominar a mente, tá? Imagina a luta, irmãos, da pessoa que ela é assim, ela tem algum vício, aí fica na mente aquela guerra. Vai. Então isso é a guerra, né, que está no mundo, né, não consegue controlar. Então o cristão também tem, que são os desejos, as vontades, as coisas que tem que controlar, o falar, né, tudo isso, o domínio da mente, tá? Em Romanos 8, 5, vamos lá comigo, Romanos 8, um pouquinho para trás, tá? Romanos 8, no versículo 5. Pequeno aqui. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Acharam? Romanos 8, 5. Então, os que são segundo a carne, inclinam para a carne. Vai lá, tá? Mas os que são segundo o Espírito Santo vão para as coisas de Deus, para as coisas de Deus. O inimigo trabalha nos pensamentos, nas emoções, nos desejos, nas fraquezas. Então ele sabe, irmão, ele está aí rondando, ele sabe das coisas que estão acontecendo, tá? E quando a gente diz não, quando a gente continua lutando, né, quando a gente continua buscando a presença de Deus, nós vamos derrotando todas as forças da carne, do inimigo, tá? Então, essa guerra ela é constante, tá, gente? Constante. Dentro da igreja é muito mais, tá? Agora, a pessoa que ela está um pouco distante de Deus, mesmo sendo do Senhor, tá? Aí a mente dela vai trazer tristeza, vai trazer desânimo, tá? Incredulidade, frieza espiritual, porque ela está distante de Deus. A carne está vencendo. A carne está ali, ó, gritando, ó. Vai lá no barzinho lá. Vai lá, não sei aonde. Faz isso. A carne está gritando. Se ela estiver longe de Deus, aquilo ali vai se fortalecendo até o momento que ela vai cair, né? Se ela estiver perto de Deus, vai se fortalecendo e ficando mais distante das coisas do mundo. Então, amados irmãos, a batalha ela é real.
A batalha da carne contra o espírito, tá? Mas a mente guiada por Deus, pelo Espírito, ela tem o discernimento. Aí não dá, não vou, aí não. Tem 50 chamando, você andar por erro. E não tem ninguém, ou um, te levando para as coisas de Deus. Aí fica esses 50, eu pago, vamos lá. Ah, não tem dinheiro não, esquenta não, tem aqui, tem tudo aqui. Pode vir. Vai para vir para a igreja? Uma batalha, uma guerra. Tem jeito. Para ficar na presença de Deus, o inimigo faz de tudo. Coloca dor de barriga, dor de cabeça, coloca não sei o que, tudo. Chega aqui, passa tudo. Chega na igreja, Deus começa a operar. Deus começa a limpar. Deus começa a fortalecer, né? Então, a mente guiada pelo Espírito Santo produz o discernimento, a comunhão com Deus, a paz, sensibilidade à voz do Senhor, sensibilidade à voz de Deus. Então, para ouvir a palavra de Deus, o louvor, Deus vai falar conosco, irmãos, em todos os momentos, irmãos. Circunstância, passarinho que passa, não sei o que ali, um acontecimento. Deus está falando com a gente o tempo inteiro. Ah, Deus não fala comigo, porque a mente não está voltada para o Espírito. A mente está nas coisas da carne. Está preocupada com tudo aqui mesmo, né, com Deus. Então, não vai conseguir ouvir. Quem alimenta a carne fortalece o pecado. Quem alimenta a carne fortalece o pecado. A carne cresce quando é alimentada, se a pessoa vive sem oração, abandona a palavra, se afasta da igreja, alimenta o pecado, pecados lá, irmãos, que não confessados, são pecados escondidos, vivem em ambientes contaminados, tá? Então isso aí é o que alimenta a carne. A carne ganha força. Irmãos, é como dois lobos assim ferozes, tá? Então, dentro da pessoa tem dois lobos, um querendo as coisas da carne e o outro brigando contra o outro lobo, brigando para as coisas de Deus. Para você ouvir o Espírito, não ouvir a carne. Vence aquele que for mais alimentado, tá? Se alimentar a carne vai ganhar. Se alimentar o Espírito Santo vai te levantar e vai te colocar na presença de Deus. Vai vencer, tá? Como que a gente pode vencer a carne? Como que nós vencemos a carne? Tranquilo, vencer a carne toda hora, sossegado. Não é assim. Não é muita luta, irmão. Não é de uma cair de paraquedas lá vencer a carne. Se fosse assim era fácil, tá? Então, primeiro, uma vida de oração. Para vencer a carne, vida de oração, tá? Orar. Verdade. Orar, tá? A oração enfraquece a carne. Enfraquece a carne. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, irmãos, tem uma interpretação. A correta não é que a gente é fraquinho para pecar, essas coisas aqui, porque a nossa carne é fraca mesmo. Beliscar dói, um cortezinho assim dói. A nossa carne é frágil, tá? Acaba rápido. Portanto, a carne é fraca mesmo. Mas o Espírito, irmãos, o Espírito ele é eterno. Tem dois lugares para ir. Ou é paraíso, ou é as coisas de Deus, ou é inferno, demônio, Satanás. São dois lugares que o Espírito vai, a alma vai, não tem como fugir. Não tem como o homem não tem como, irmão. É o destino. Todos estarão diante de Jesus, se dobrarão os joelhos. Todos. Ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Lembra que eu já falei? Trono branco de Deus, né? O tribunal de Cristo. Os salvos. O juízo final é para os não salvos. O juízo final já é lago de fogo. Então a vida de oração, né? Quem não ora, por exemplo, fica fraco, fica vulnerável, perde discernimento, esfria espiritualmente.
tá? Quem não ora. Então a primeira coisa é a oração, para nos fortalecer na batalha, né, contra a carne. Oração. Segunda coisa, B, palavra de Deus. Palavra de Deus, ouvir a palavra, né? Então a palavra de Deus, ela limpa, corrige e fortalece. Pregar, irmão, ouvir a palavra. Então fortalece, tá? Porque a pessoa está fraca? Porque não escuta, não ouve, não quer ouvir. Vamos ouvir outras coisas, vamos ouvir não sei o que, vamos para lá, vamos lá no baile. Carne, pura carne. Então, a palavra de Deus, ela limpa, corrige e fortalece. Jesus venceu Satanás na palavra, irmão. Lembra? Está escrito. A Bíblia alimenta o Espírito e confronta, tá, irmãos? A Bíblia confronta. Vocês já perceberam uma coisa? Olha só. Quando a pessoa pega para ler a Bíblia, o som que dá, já pegou, já começa a abrir a boca. A guerra, a batalha espiritual. Vai começar a ler toda hora, todo dia. Então, tem um tempinho, vai lá. Daqui um pouco, irmão, acabou só. Começa a ler. Uma vez, duas, vai. É assim que funciona, tá? Mas você começa a ler, já começa a abrir a boca. Experimenta, você vê. Experimenta hoje, você vê se não é assim. Então, a palavra, ela fortalece, tá? Necessita da palavra. Irmão, jejum mata a carne, arrebenta a carne, não tem como, tá? Jejum disciplina os desejos carnais. Então, a serva de Deus tem que jejuar, tá, gente? O jejum mostra ao corpo quem que governa, é o Espírito, tá? E não os impulsos carnais, os impulsos humanos. Então, quando nós jejuamos, a gente se fortalece, tá? Vocês já perceberam, fica mais forte, e a palavra flui, e entende tudo. E quando a pessoa, as palavras, irmãos, quem busca mesmo, quem está na presença, ela não dói, a palavra é linda de ouvir. Mas quando a pessoa não está, confronta, dói, a pessoa quer sair. Esse cara está falando aí, está me irritando. É assim, mas é normal. É assim que funciona. É o confronto, tá? É o confronto, porque se não tiver confronto, não tem conversão. E o que adianta, irmãos, eu ficar aqui fazendo teologia, pregando bonito, falando as palavras difíceis, lá e fazendo aquela pregação? Para quê? Se não converte ninguém. Tem um congresso lá com 5.000 pessoas. Quantos se converteram? Tinha uns 5 crentes lá. Já era crente. Voltou para Jesus. Não serve para nada. Estão fazendo lá um congresso para quem? Nem Jesus eles deixam entrar lá. Jesus fica fora aí, que negócio que está. Então é isso mesmo, irmãos. É confrontar. Porque é isso que vai converter. Isso que vai salvar. Tá? Andar no Espírito. 4. Gálatas 5,16. Cadê? Opa, vou voltar lá. O que está falando? 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, olha só, Gálatas 5,16. Andai em espírito, Espírito Santo, e não cumprireis a vontade da carne. Matar a vontade da carne. Andar no Espírito significa obedecer a Deus, ouvir a sua voz, viver em santidade, buscar intimidade com Cristo. Irmãos, tudo isso. É isso. Simples. Mas é muito difícil, né? É uma guerra, uma batalha. Mas é isso. Parece que é simples, né? Então, para andar no Espírito é isso aí. Irmãos, a maior vitória não é exterior. A maior vitória não é exterior. A maior vitória é interior, tá? Muitos querem vencer inimigos, problemas financeiros, perseguições. Isso aí não é nada. Isso aí mas não é tão forte quanto vencer a si mesmo, tá? Quantas pessoas, irmãos, estão perdidas de tudo mesmo? Não tem paz, tem um vazio dentro que não acha nada que preenche. É isso, irmão. Está longe, tá? Então, é essa batalha interior
tem que ser vencido, tá? A batalha a vencer é a si mesmo. Você vencer a você mesmo. O que significa isso? A maior batalha é você vencer a si mesmo. Sansão venceu leões, não venceu? Mas ele perdeu para os desejos. Ele perdeu para ele mesmo. Saul venceu guerras, mas perdeu por orgulho. Olha só como que é a obra da carne, é tudo isso, irmão. Não é? Por isso que é estreito mesmo o caminho. Por isso que é difícil falar, é o servo de Deus de verdade. Não é fácil não, irmão. De todo mundo, de qualquer maneira, todo mundo é. Mas de agrado ao Senhor é estreito, tá? Por exemplo, Davi, ele caiu, mas ele venceu porque ele se arrependeu, verdadeiramente, era um homem segundo o coração de Deus, e mesmo assim ele caiu, ele errou, feio, não foi um errinho não, foi um erro grave, mas ele se recuperou. Essa é a vantagem, irmão, de ser servo de Deus, de ser do Senhor. Você pode se reerguer, recuperar no arrependimento, irmãos, não importa o que fez, tá? Por isso que a salvação, ela é o maior milagre dessa terra aqui. Ela converte uma pessoa que pode ser o pior assassino, bandido, tudo. Não importa. Entregou a vida para Jesus, mudou a história. Acabou tudo. E nasce de novo, tá? Verdadeiramente. Então, é isso que Deus faz. Então, Davi, ele caiu, mas ele venceu, porque ele se arrependeu. O arrependimento verdadeiro, tá? Então, a carne leva para a morte e o Espírito leva para a vida, tá? Leva para a vida, olha só. Outra vez, Romanos 8, no 6 agora. Romanos 8, 6, um pouquinho. Está lá quase igual que nós falamos no primeiro, né? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vida e paz. Acharam? Dá uma olhadinha lá para vocês verem. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ah, pastor, eu quero viver. Não, pode viver, mano. Pode viver em santidade, você pode desfrutar, você pode sair, pode viajar, pode comprar carro zero, pode ser feliz, mas na presença de Deus. Não precisa sair da presença de Deus para viver. Sai da presença de Deus, vai morrer, né, na verdade. Né? Então é isso que acontece. Então, irmão, Deus quer o melhor para nós. Ah, o pastor está falando que é só guerra, só luta, só batalha. Não, nós temos o melhor. Primeiro, o melhor nós já temos, que é Jesus. O Senhor é meu pastor e nada, não tem falta de mais nada. Ele, Jesus me basta. As outras coisas, vamos lá, tudo tá bom, tudo tá certo. Ele vai prover o que nós precisamos. Não o que é supérfluo. Ah, isso aqui é para quê? Para que você quer Ferrari, irmão? Para que você quer Ferrari? Para que você quer Mercedes? No tempo do futebol, irmãos, ai meu pai do céu. O meu amigo com duas Mercedes na garagem do ano, uma branca e uma preta. E eu lá olhando aquilo lá, para que isso aqui? Para que tudo isso? Andando com ele numa Mercedes daquela. Para que isso? Para quê? Ladrão cobiçando, não pode nem sair na rua, rapaz. Sair na rua tem que brindar os carros. É bom ter um carrinho mais ou menos, né? É gostoso, é bom você desfrutar das coisas de Deus, tá? Mas com Deus, não adianta nada você ter uma Ferrari e nas garras do diabo, não serve de nada. Então, dá glória a Deus pelo que você tem. Dá glória a Deus, irmão. Tem uma bicicleta, Deus que me deu, glória a Deus. Tem uma moto, glória a Deus. Tem um carro, glória a Deus. Tem uma casa, glória a Deus. Então tudo, glória a Deus, irmão. Tudo, glória a Deus. Seja grato, tá? Então a inclinação da carne, ela vai levar à morte. Mas a inclinação do Espírito, vida e paz. Vida e paz. O maior tesouro está no interior, tá? Exterior não. A carne promete um prazer momentâneo. Né? Depois ela traz um vazio, uma culpa, vazio, destruição espiritual. Aí vem tudo isso. Né? O Espírito
pode até nos levar a uma renúncia de tudo, né? Porque ele produz paz. Nós renunciamos tudo aquilo que é do mal, tá? Paz, alegria verdadeira. Alegria verdadeira. Comunhão com Deus e vida eterna. Que nós precisamos, irmãos, a vida eterna que vai acabar. Que ninguém vai ficar aqui 200 anos, 100 anos, já não. Vai acabar. Então buscar as coisas de Deus, buscar as coisas do alto, tá? Existe uma guerra acontecendo dentro de cada pessoa aqui, ó. Todo dia, todos os dias, tá? Há uma guerra, tá? A carne quer te afastar da oração, destruir a comunhão, esfriar na fé, matar seus sonhos espirituais. Isso é o desejo da carne. Mas o Espírito Santo está dizendo: você pode vencer, tá? A cruz não foi apenas para perdoar pecados, a cruz também é poder para matar a velha natureza, matar o velho homem, tá? Quem vive pela carne termina escravo do pecado, mas quem anda no Espírito experimenta a liberdade verdadeira, né? Hoje Deus está chamando a igreja para uma santidade, para uma vigilância, para uma renúncia, para a intimidade com o Espírito Santo. Tudo que nós precisamos, irmãos, é isso. Tudo que nós precisamos é isso aqui, tá? Para a gente terminar, porque o tempo já foi. Quando a carne governa, o homem se afasta de Deus. Quando a carne governa, o homem se afasta de Deus. Mas quando o Espírito governa, o homem se torna morada da glória de Deus. Olha que bonito, né? Então a batalha da carne contra o Espírito, ela é diária, tá? Lembra-se que não é somente contra o nosso Espírito, não, é contra o Espírito Santo também. É entristecendo o Espírito Santo, tá? Por isso que é a carne contra o Espírito com letra maiúscula. A batalha da carne contra o Espírito é diária, mas a vitória pertence àquele que decide viver aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? É isso. Simples assim. Pai, diante desta palavra, dessa mensagem, queremos entregar ao Senhor cada um de nós que aqui estamos, cada um de nós que está acompanhando neste momento, e que o Senhor possa ter falado, Pai, com os teus filhos, os servos, comigo, Pai, e que possa fluir, Pai, surtir, essa palavra venha fluir como lhe apraz, que essa semente, Pai, plantada em cada coração, Senhor, o Senhor possa germinar, dar frutos para a salvação e vida eterna. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma mensagem, mais um culto, mais uma live aqui, Senhor. E agradecemos ao Senhor pelas vidas que estão nos acompanhando, pelas famílias, familiares de cada um aqui presente, Pai, nesta noite, os nossos irmãos que não puderam vir, e aqueles que nos acompanham sempre pelas lives, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando e fortalecendo a cada dia, porque a Tua palavra é alimento que nos fortalece e nos mantém de pé. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo, mais uma vez, e assim agradecemos, entregando cada um de nós nas Tuas mãos, Pai, pedindo ao Senhor as bênçãos sobre cada vida, Pai, no nome de Jesus, e fortaleça, Pai, nos fortaleça para essa caminhada, nessa batalha, que possamos ter vitória, Senhor. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Nos vemos no próximo culto, domingo, se Jesus assim permitir. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe.